Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias, devotos reunidos, que bom, estamos hoje aqui reunidos para mais uma aula sobre o ensaio dos ensinamentos de Prahlada Maharaj. Hoje é a aula, a parte 10 da nossa série aqui, desse canto 7 do Srimad Bhagavatam, onde estamos expressando essa sabedoria espiritual maravilhosa para todas aquelas pessoas que realmente estão interessadas em absorver esse conhecimento incrível que a própria superalma inspira no coração do seu devoto a transmitir para o mundo, para a humanidade que está tão perdida atualmente. Na aula passada, mostramos que a única vida jubilosa, valorosa, é a vida que está em conexão com Krishna dentro do nosso coração. Todo outro tipo de vida é muito relativa ao gozo dos sentidos, e o sofrimento e a miséria vai depender do contato que estamos tendo com Maya sob as expressões dos modos da natureza, da bondade, paixão e ignorância. Então, chamamos de vida somente a vida que está relacionada com a verdade absoluta. Se não vivemos, na verdade, somos prisioneiros dos modos da matéria, e naturalmente vivemos uma vida sofrível, em lamentação. Porém, se vivemos em consciência de Krishna, assim realmente nessa consciência, transcendemos os modos, e nesse refúgio divino, Krishna organiza e direciona a nossa vida para condições, sempre, como falamos aqui, sublimes, jubilosas, condições onde realmente vamos ter valor como peça espiritual dentro desse jogo cósmico no qual no momento nos encontramos atuando nesse planeta Terra, nesse planetinha que é lindo, que é maravilhoso. Estou num lugar aqui, tantos passarinhos, um mar transparente, tudo agradável. Krishna fez esse arranjo só para eu estar aqui falando mais uma aula, Então Krishna ele é muito pai, é muito amigo, é muito mãe, é muito namorado. Krishna é tudo que você quiser, é muito mestre, E tudo, antes de começarmos, sempre que eu começo a falar alguma coisa de Krishna, eu peço que ele, me inspire de dentro do coração. Porque você realmente não fala nada, Você realmente não está agindo, mas a sua consciência, quando ela explica as coisas nesse sentimento devocional, então as palavras se tornam a expressão do som divino no seu coração. Então sempre a gente presta todos os respeitos e reverências a Krishna nessa forma de Vasudeva. Então a gente sempre canta, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudeva, né? Krishna onipenetrante, dando a todas as pessoas o talento, né, e o desejo de se expressar nesse mundo. Se você quer falar de Krishna, Krishna ele vai te inspirar de dentro do coração a falar palavras inspiradoras sobre o assunto que você está manejando no momento. E se você também quiser só falar abobrinha, falar besteira, falar mal de alguém, então Krishna ele vai deixar você falar mal também, só que esse tipo de verbalização, né, essa linguagem mundana, né, que é chamada prajalpa, atrai muitas negatividades na vida das pessoas. Por isso temos que tomar muito cuidado em estar aí falando, né, mal dos outros, dos políticos, do mundo. Assim, em geral, devemos vigiar as nossas palavras e falar somente coisas amáveis, né, coisas que exaltem o espírito e que glorifiquem a Deus. Então, uma das instruções de Prahlada Maharaj é que ele disse que todos, assim, sem exceção, estão apegados à afeição familiar nesse mundo aqui, né? Então, quem está apegado aos afazeres familiares, desse tipo, né, de afeição, onde você se dedica aos membros familiares, essa pessoa não pode controlar os sentidos. Essa é a instrução de Prahlada Maharaj, porque os sentidos estão sendo usados para satisfazer os sentidos da família, ou da sociedade, ou da pátria, ou da nação, né? No caso aqui da família. Então, controlar os sentidos significa usar os seus sentidos para satisfazer a Krishna. Se você vive simplesmente para satisfazer a sua família, os seus sentidos com certeza não serão controlados, né? Ficarão no modo da paixão. Você vai viver a sua vida simplesmente para dar conforto, luxo para seus filhos, dessa forma, né? Quem não pode dar esse conforto, geralmente é uma pessoa, né? Um pai revoltado, e dessa forma o sistema vai torturando as pessoas, botando assim tantas coisas para o desfrute da existência material, mas as pessoas não podem, né, comprar, não podem ter aquilo, não pode favorecer os seus filhos, muitas vezes nem com comida e escola, e as pessoas naturalmente se sentem assim muito revoltadas, né? Essa desigualdade no mundo material. Então, Prahlada Maharaj está aqui nos orientando, né, para termos cuidado com esse apego, né, familiar, a essa ilusão, né, da família. Porque, por natureza, podemos ver que todo mundo quer amar alguém, né? Por isso que temos, né, um cachorro, um gato, ou um hobby, né, ou um lugar, uma casa, uma família. Dessa forma, assim, né? Queremos amar algo ou alguém. Então, aquilo que no Bhagavatam fala, né, sociedade, amizade e amor, eles são necessários à nossa tendência de amar algo, porque nessa forma humana, em ilusão, é assim, né? A alma por si mesmo, como ela é uma serva amorosa eterna de Krishna, o amor, né? Isso aí é Ananda, é bem-aventurança. Quando você está nesse estado amoroso, esse amor é natural à alma. Então ela quer amar alguém, né? E dentro desse amar alguém, o apego, a necessidade, né, de afetivo, né, familiar, é muito perigoso, porque ele prende a alma de tal forma, porque nesse afeto você não vai conseguir controlar os seus sentidos conforme Krishna fala, né? Não assim a família comum materialista, né? Por isso que existe dentro da civilização védica o que é chamado, né, grihasta.
que é uma das fases da espiritualidade, onde a pessoa casa, porém ele considera a família, né, a esposa e todas as atividades familiares, sim, tendo como centro Deus e todo mundo participando, assim, como uma comunidade de família, né? E já há os Grihamedes. Os Grihamedes é quando a sociedade, né, quando o núcleo familiar simplesmente deseja obter o máximo de conforto material e de desfrute. Então, a maioria das pessoas nesse mundo são, né, famílias materialistas, onde o homem tenta trabalhar e a mulher tem uma porção de filho e aquela confusão toda, e no final uma ansiedade, pouco desfrute, muita revolta, porque essas pessoas não têm Krishna como base em suas vidas e nem vivem, né, o propósito real da vida, que é desenvolver a vida espiritual. Então podemos ver aí hoje no mundo, né, que o núcleo familiar não é assim família em si, nesse sentido real, porque a família de hoje é um ajuntamento de espíritos, né, na forma humana, para que haja o desfrute, né, sexual, que haja necessidade de conforto material, e dessa forma acontece um tipo, né, de amor assim, bem baseado no falso ego. É isso que Prahlada Maharaj está tentando nos dizer aqui, né? Então temos essa natureza espiritual de amar alguém. Amar alguém significa servir alguém. Por isso que só quando temos esse amor real por Deus é que nosso serviço devocional se torna significativo, certo? Você serve a Krishna, desperta o amor por ele e daí você passa a amar indiretamente, né, tanto a sua família como todas as outras, né, performances da natureza material. Você passa a amar porque entende que tudo que está relacionado com o seu amor em relação a Krishna é digno de ser amado também, já que tudo é manifestação da energia de Deus. Então, sociedade, amizade e amor são necessários porque são exigências da alma espiritual, mas que aqui se refletem pervertidamente, de uma forma, né, reflexiva. O amor emanado pela alma de uma forma que não é a verdadeira, né, maneira de amar. Então, no mundo espiritual, onde Krishna, o próprio Deus, vive, lá é uma sociedade de amor puro, né, de amizade pura, né, uma sociedade centralizada em Deus, onde todos são felizes nessa condição espiritual de existência pura, consciência plena e bem-aventurança. Prabhupada, uma vez, né, dando uma resposta em relação à família, ele disse assim: eu vi que muitas senhoras e cavalheiros em seu país não têm vida familiar, mas eles depositaram o seu amor em cães e gatos, porque querem amar alguém, mas não veem ninguém adequado. Eles depositam o seu valioso amor em cães e gatos. Então, Prabhupada explicou que a nossa preocupação ao trazer essa consciência divina é exatamente transferir este amor que tem de ser colocado em algum lugar, que é para Krishna. E essa é a consciência de Krishna. Porque se você transfere o seu amor para Krishna, essa é a perfeição do amor, né? Tudo que é relacionado amorosamente com Krishna é perfeito. Por isso que uma alma, ela se sente harmonizada e bem em qualquer lugar que ela estiver, né?
Nesse mundo material mesmo, ela se sente bem porque o amor dela, que é essa tendência servil da alma, está relacionada com Krishna, e a existência material nada mais é do que a energia de Krishna. Então ela vive bem em qualquer lugar que tiver, né? Além do que, Krishna vai estar sempre favorecendo o seu devoto enquanto ele permanecer nessa condição rendida a ele, né? Na verdade, a verdadeira família, ela é espiritual, né? Então, quando você se associa com pessoas, mesmo virtualmente, mesmo que você não conheça, né, uma determinada alma pessoalmente, de alguma forma, lá no substrato do espírito, a pessoa está conectada com Krishna. E se você também está conectado com Krishna, então você é o irmão natural dessa pessoa, tendo Deus como pai. Então essa é a verdadeira família, né? A família espiritual não é só consanguínea, né? De modo que todas as almas nesse mundo material que estão desenvolvendo a consciência de Krishna, juntamente com você, são seus irmãos em Deus, e essa é a verdadeira família. Enquanto que, se estamos numa família dita assim, né, materialista, sem a consciência de Deus, você vê que essas pessoas, sem o centro divino, estão sempre assim, brigando, em conflito, porque elas se tornam competitivas também, né, na família. Há resgates kármicos, assim, pessoas que não têm nada a ver umas com as outras dentro dessa base ilusória de Maya. Então, filho brigando com mãe, pai brigando com filha, tio, inimigos, né? Parece que as pessoas viram inimigas. Porém, se numa família todo mundo é consciente de Krishna e trabalha a sua vida espiritual, ela vai desenvolver todas as qualidades dos semideuses, e então os relacionamentos vão ser assim perfeitos, né? Perfeitos, cheios de amor, né? Todo mundo tentando auxiliar o outro para desenvolver mais e mais essa consciência espiritual. E é assim que devemos fazer nesse movimento, né, de Prabhupada, e também considerar todos os outros movimentos que trabalham para divulgar essa consciência de Krishna, e não ficar assim com o falso ego, né, brigando, né, devoto brigando com devoto, porque se há essa briga, então não há real consciência espiritual. A pessoa não está assim definitivamente realizada em Deus, porque ela está criando conflito assim, né, instituição com instituição. Dessa forma como podemos observar hoje em dia que Maya também já entrou nesse movimento assim, da consciência de Krishna de uma forma sutil. Temos que tomar muito cuidado, né? Orar e vigiar e modelar tudo de uma forma, né, aceitando certas instruções que são convenientes a esse bom convívio devocional. Por isso que Krishna está falando, né, todas as glórias, né, ao Sri Krishna Sankirtana. San quer dizer essa união, né? Deus tem que ser glorificado na união verdadeira de corações que se dedicam a adorá-lo e a buscá-lo e que estão rendidos a Ele. Quanto mais fortificamos a nossa família espiritual nesse planeta, mais damos condições exemplares para que outras pessoas, né, ditas materialistas, porém com tendências espirituais, venham a se associar tanto com o movimento de Srila Prabhupada, como outros movimentos espirituais, né, que estão acontecendo agora nesse planeta. Porém, devemos entender sempre, acima de tudo, que a nossa relação com Krishna é individual. Não devemos assim viver procurando solucionar todos
os problemas do mundo, das instituições espirituais, mas saber que se pelo menos nós estamos vivendo nessa conexão com Krishna, então a nossa luz vai ajudar, né, nesse equilíbrio, nessa harmonia de todas as sociedades espirituais que estão buscando a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. De modo que, se nós não transferimos o nosso amor para Krishna, nós vamos nos sentir assim muito frustrados, enganados, né? E porque as pessoas não sabem onde depositar o seu amor, conforme diz Prabhupada, vai acabar entregando o amor para outras coisas, né? Gatos, cachorros, para profissões, para tudo mais. E isso é um engano, né? Elas nunca vão, é imperfeito, né? Elas não vão atingir a perfeição do amor. Então o Espírito, aquilo que somos, ele busca a perfeição em tudo, né? Mas nesse mundo material não tem essa perfeição. Essa perfeição pode acontecer indiretamente se colocamos a nossa perfeição, por exemplo, de amar em Krishna, né? Eu lembro que o Mestre Cristo, ele dizia, né, sede perfeito como é perfeito o Pai no céu. Esse céu que o Mestre Cristo está falando é o nosso coração. Essa perfeição já existe em nosso coração na forma do Senhor Vishnu, que é Krishna expandido em nós. Tão logo nos associemos com a potência divina em nosso coração, e como nós somos partes integrantes de Vishnu Krishna, então naturalmente vamos ter uma vida perfeita como a vida de Vishnu em nosso coração, porque Vishnu, ele não se altera, né? Ele não toca a natureza material, ele é simplesmente um observador, um amigo carinhoso que está esperando a nossa escolha, né, por estarmos rendidos a Ele e deixarmos que Ele governe a nossa vida e que nos use de uma forma adequada para espalhar, né, a mensagem, a necessidade das pessoas entenderem que o amor, né, que é essa substância essencial do Espírito, seja canalizada para Ele. E fazendo isso, naturalmente, passamos a amar todas as outras coisas, sabendo que elas são relativas a Ele, né? Nesse sentido da manifestação material. Essa é a forma de espiritualizarmos a natureza material, que é simplesmente projetando o nosso amor de Deus para tudo e para todos. De modo que, então, mesmo nesse mundo material, começamos a ver o mundo espiritual. Igual Vrindavana, né? Quando Krishna veio ao mundo, aqui é esse mundo, né? Para Krishna não tem diferença quando ele vem, se é material ou espiritual, porque tudo é energia dele mesmo. Então, essa dualidade espiritual-material é só para nós, né? Que estamos suscetíveis à influência da energia material. Mas para Krishna é tudo espiritual. Quando ele vem a esse mundo material e manifesta os seus passatempos, então Vrindavana, que é o local onde ele habita eternamente, é uma expansão de sua energia interna. E também os seus devotos, vários semideuses descem para participar, né, desses passatempos como uma oportunidade, de modo que essa Vrindavana, por exemplo, na Índia, é sempre espiritual. Porém, temos que ter olhos espirituais para enxergar esse local chamado Vrindavana, mesmo que aparentemente ele pareça estar assim recheado de tantas atividades demoníacas ou materialistas, mas para um devoto puro, quando ele olha Vrindavana, ele vê a energia interna de Krishna. E da mesma forma, se estamos em consciência de Krishna, vamos potencializar internamente a energia de Maya. A ilusão se torna
né, assim, vamos dizer, uma coisa sagrada. E usamos tudo nessa energia para satisfazer a Deus, né? Então vamos, assim, continuar, lógico, amando a nossa família, os nossos gatos, os nossos cachorros e tudo mais, porém, não deixando de amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a instrução dos devotos puros, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama o seu cachorro, tudo bem, mas entenda que esse amor, ele é um reflexo do amor de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que colocar toda a sua força devocional e amorosa em Krishna, praticando esse serviço devocional, e daí você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito amorosa, né? E não como são essas pessoas materialistas de Kali Yuga, que são sempre rancorosas, né? Pessoas, como a gente sempre fala, né? Depressivas, amarguradas, com tendências suicidas, vivem sempre temerosas, confiando assim, em coisas que são diferentes de Deus, né? Confiando em pessoas que também são materialistas, com tendências demoníacas, que são mentirosos, que vivem fingindo que vão fazer algo, mas realmente estão somente nos enganando e tentando desfrutar ao máximo da vida, porque eles, né, coitados, eles são também assim completamente ignorantes e estão caminhando para uma vida infernal, assim, bem infernal mesmo, né? Principalmente quem governa alguma nação e coloca as pessoas em misérias, essas pessoas, assim, o karma delas vai ser multiplicado assim por 1 milhão de vezes. Então é muito sério isso, enquanto que um devoto, ele simplesmente está tentando passar a consciência espiritual da melhor forma e usa os seus recursos materiais também para auxiliar, mas não assim, entrando nesse sentimentalismo com o mundo, com as pessoas que simplesmente não querem saber de Krishna, querem simplesmente desfrutar da energia material, de modo que o devoto, ele é um pouco seletivo, né? Porque Krishna fala para não nos associarmos muito com pessoas que somente querem coisas materiais, mesmo que tentem nos enganar, assim, dizendo que é por algo espiritual, né? A pessoa nem sabe o que é, assim, vida espiritual, mas age interessadamente para conseguir mais dinheiro, como vemos aí, né, em várias igrejas e tipos de religiões que, né, realmente não são religiões, né? É um nome dado assim ao acaso só para criar uma impressão mental. Da mesma forma que falamos assim, eu amo essa pessoa, mas a pessoa não sente nada, porque ela não vive no espírito. O falso ego não ama ninguém, né? O falso ego simplesmente odeia e é interesseiro, negligente e tudo mais. O que acontece é que todos estão enredados, presos por esse tipo de amor material que é derivado do falso ego. Essa é a questão total. E é muito difícil desenvolver a vida espiritual quando se está atado, né, pelo amor material. Porque esse cativeiro do amor é muito forte. O amor é a necessidade real do espírito. Por isso você quer servir alguém, né, ou algum ser vivo, ou algum ideal, qualquer coisa você é capaz de sacrificar a sua vida para defender aquilo que você quer servir, né? Onde você coloca, né, a sua adoração, ao seu amor. Até mesmo assim, a gente pode ver, né, time de futebol, tem gente que se mata, né, pelo seu time, essa adoração, cheio de pôsteres em casa, não perde uma notícia, sabe nome de todos os jogadores. Dessa forma, né, isso é o amor sendo
depositado pervertidamente em tantas coisas que sabemos aí do mundo, né? Material, né? O amor por carro, até mesmo o amor intelectual, essa coisa assim, né? Então, se as pessoas estão atadas por esse amor material, podemos ver que elas, né, perdem a razão existencial e esse cativeiro, né, desse tipo de amor assim, é muito forte. É isso que Prahlada Maharaj ele está propondo, né, às crianças, né, quando ele durante no recreio ele propunha, né, que elas deviam aprender a consciência de Krishna desde a infância, porque a criança começa, né, desenvolver esse apego material amoroso, essa afeição familiar desde pequeno, e na medida que ela desenvolve, né, esse amor, ele vai ficando cada vez mais forte, é mais difícil escapar da vida familiar, né? A não ser que você seja um cara que brigou com todo mundo na sua família, uma pessoa que se desnorteou, né, da afeição familiar, e aí você encontrou uma pessoa que está falando de Deus e recolocou o seu amor naquilo que é correto, né? Mas geralmente vemos que as pessoas vivem somente para, né, satisfazer esse núcleo familiar, né, e quando não temos Krishna como centro da nossa vida, né, de integrantes familiares, ficamos completamente, né, cativados, né, por isso que é cativeiro, ficamos presos. De modo que Prahlada Maharaj ele está dizendo que quando a criança tem 5 ou 6 anos de idade, assim, tão logo a sua consciência esteja desenvolvida, ela deve ser mandada para ser treinada numa escola, né, espiritual. E Prahlada Maharaj diz que a consciência de uma pessoa, desde a infância, né, ela deve ser treinada em consciência de Krishna, desde o próprio início, em que estamos nos formatando as condições, né, materiais e intelectuais desse mundo. Esse período que vai dos 5 aos 15 anos é muito valioso, porque se você forma a base espiritual na sociedade, né, nas crianças, você vai ter um mundo espiritualizado. Então a sociedade materialista ela não tem interesse em instruir as crianças espiritualmente, porque imagina, então o mundo não estaria de acordo com os interesses, né, demoníacos, que é de explorar e desfrutar e ganhar muito dinheiro. Imagina, se uma criança é treinada em amar a Deus e desenvolve as qualidades espirituais de acordo, né, com a prática do espírito que é recomendada nesse mundo, principalmente se as crianças estão sempre cantando o Maha Mantra, elas vão né, desenvolver uma capacidade onde vai ter essa irmandade espiritual e todo mundo vai querer se iluminar um ao outro, né? Auxiliando, participando, cada um vivendo somente com o necessário, sem esse vício de querer adquirir essa demanda que um sistema materialista impõe, empurra através de nós, através de uma mídia, né, que hipnotiza todo mundo, com frequências, com vibrações, né, luminosas e sonoras, que acabam corrompendo o nosso cérebro, porque há metodologias, né, psicológicas, vibracionais, para fazer com que as mercadorias, assim, entre aspas, oferecidas, sejam assim, irrecusáveis. Você fica simplesmente maluco para ter aquilo que está sendo oferecido. Já se as crianças crescem como devotas, né, divinas, elas estão desapegadas dessas necessidades ou artificialidades materiais. Então, Prahlada Maharaj, ele está aqui sugerindo isso, né, que devemos, assim, nas escolas não
hipnotizar as pessoas para um sistema que detonam a alma, né? Mas, né, aqui mesmo, em algumas escolas já começaram a dar yoga para as crianças, né? Porque elas estão muito ansiosas, então a yoga dá uma calma, a pessoa muda até o comportamento com os pais, fica mais dócil, né, mais amável. E se colocássemos, né, a consciência divina, então isso aí seria perfeito, né? Não sabemos que alma está ali naquele corpo de criança e o quanto que ela pode se desenvolver espiritualmente e no futuro ajudar o governo a gerenciar uma sociedade dessa forma espiritual, né? Essas pessoas geralmente nas escrituras védicas são chamados de brahmanas. Brahmanas é essa parte da sociedade que divulga o conhecimento espiritual e também auxilia aos governantes a agirem de uma forma ideal para que toda a sociedade seja padronizada para atingir o real propósito da existência. Então, até os 15 anos, podemos, né, treinar qualquer pessoa em consciência de Krishna e ela será perfeita, porque ela vai absorver os reais valores da existência. Qualquer espírito vai entender a consciência de Krishna, porque já é um servo eterno de Krishna. Porém, se a pessoa não é ensinada o quanto antes a desenvolver, né, essa mentalidade divina, ela vai se apegando aos conceitos materiais né, e quando chega aos 15 anos se torna uma pessoa rebelde, assim, completamente confusa, né, que vai procurar drogas e vai procurar ideais, assim, às vezes violentos, algo que estimulem a sua mente que está assim tão assim carente da verdadeira realidade que é a consciência de Deus. Por isso que Prahlada Maharaj está dizendo, né, que se uma criança não é treinada em consciência de Krishna, mas sim em progresso material, é difícil para ela desenvolver a vida espiritual. Porque você pode perguntar o que é materialismo. Materialismo quer dizer que todos nós neste mundo material, embora sejamos almas espirituais, de uma forma ou de outra, queremos desfrutar desse mundo material. Isso é materialismo, né? A necessidade de possuir algo é simplesmente para desfrutar ou para ter elogio, né, sobre a nossa posição, né? As pessoas desfrutam muito de quando são elogiados, porque o falso ego, o que ele mais quer é ter, né, esse reconhecimento. Por isso que todo mundo, né, quer ser um cantor famoso, um político, um religioso famoso, dessa forma. Falso ego, né? Não tem, assim, humildade, né? Então, esse espírito de desfrute desse mundo material, nós temos que, assim, reconhecer de uma forma, assim, mais profunda, que ele está presente em sua forma pura no mundo espiritual, em relação com Krishna. Mas nós viemos aqui, né, para esse mundo material para partilhar de um desfrute contaminado. Assim como um homem na rua pensa que pode desfrutar assim, tomando alguma bebida alcoólica. Esse mundo material é feito para você desfrutar pervertidamente de coisas que no final, apesar de ter cara de dar prazer, no final é veneno, né? Modo da Paixão, Bhagavad Gita explica, no começo é muito prazeroso, mas no final é venenoso. Então tudo que nós desfrutamos com muito prazer nesse mundo, no final se torna desagradável para a alma, porque não tem nada a ver com o espírito. Então, se estamos buscando qualquer tipo de desfrute nesse mundo, esquecidos de Krishna, saibamos que no final a coisa não vai ficar, né, muito legal,
para quem está achando que está assim, se dando bem, que é esperto, inteligente, conseguindo tudo o que quer, né, o máximo possível, e quanto mais você desfrutar, maior vai ser a queda ou o gosto do veneno, do que você está provando, né? Nós temos que entender também que o princípio básico do desfrute material, conforme as escrituras né, está dizendo, é o sexo. É o sexo, não é a sexualidade, né? Vida material significa essa união atrativa entre os dois sexos, e a partir desse desfrute sexual, você começa a planejar a sua vida modelada em cima desse relacionamento onde você está, né, curtindo essa sensação, né, sexual que é natural, né? Não só nos seres humanos, mas em todos os seres, até nos insetos. A base da vida material é esse desfrute, essa reprodução, porque é muito forte realmente, porque o sexo implica em todos os gozos, né, todos os sentidos atuando de uma forma prazerosa. Então, vamos encontrar esse sexo, né, não apenas na sociedade humana, mas também na sociedade dos gatos, dos cães, dos pássaros, das minhocas, em toda parte, né? Então, durante o dia, né, é dito, né, pelas pesquisas que um pombo ele faz assim, sexo pelo menos 20 vezes. Né? O leão também, quando está lá com a leoa, faz, sei lá, 70 vezes. De forma que o pombo, por exemplo, vive para desfrutar sexualmente, só que ele tem um poder de desfrute muito maior do que o do ser humano. Então é uma tendência animal, né? Uma tendência animal que devemos reconhecer e analisar profundamente o quanto estamos depositando a nossa energia ou afeição na busca do prazer sexual. Quando você lê o Srimad Bhagavatam, confirma que o desfrute material se fundamenta em nada mais senão a combinação sexual de um homem e de uma mulher. Em Kali Yuga, né, isso aí se expande para vários outros tipos de relações. Então, no início, quando né, o rapaz assim, olha para aquela moça, ele fala assim, nossa, aquela moça é ótima, né? Essa classificação que é feita de acordo com o nosso gosto, né? Quando olhamos uma mulher, a partir do momento que ele contemplou aquela forma feminina, ele já começa a desejar e a estabelecer assim, um planejamento para ficar com ela, né? E a moça também pensa, né, que aquele rapaz é ótimo, de acordo com as tendências femininas, né, de buscar valores num ser masculino. Essa é uma espécie de contaminação material porque se baseia no falso ego. De modo que, né, homem e mulher estão sempre pensando em desfrute sexual. Por isso que a indústria, né, pornográfica ou qualquer anúncio feito onde se coloque, né, um objeto assim como um homem ou mulher atraindo, né, para o produto, isso aí denota uma sexualidade, porque se o cara falar, vou comprar aquele carro, que está uma mulher do lado linda, porque se eu tiver esse carro, as mulheres vão se atrair por mim, então, né, eu vou conseguir mais mulheres, mais desfrute sexual. Dessa forma, somos enganados pela mídia que entende muito bem essa necessidade básica da sociedade humana e a explora para vender, né, tudo que pode, enganando as pessoas que no final vão ver que esse desfrute só vai trazer assim, prejuízos, na maioria das vezes, né, e vai se tornar veneno no final. Então, quando o homem e a mulher, depois que se encontram, né, dentro de suas avaliações, essa contaminação material
baseada no falso ego, vai se tornar cada vez mais patente, né? Eu diria no final patética, porque fica aquela paixão, né? Os apaixonadinhos, assim, quem já passou pela adolescência entende, né? No final isso aí já não vale mais assim quase nada para quem está na vida espiritual, porque ele entende que isso aí é só o modo da paixão, o modo da ignorância, né? É o hormônio, né? O corpo, ele é hormônio puro. Podemos ver a mulher quando está menstruada, em TPM, assim, tudo hormônio. Uma coisa é você avaliar o outro pelos seus desejos de desfrute, e a outra coisa é você conviver com a pessoa dentro de um contexto materialista, né, insatisfeito, onde as coisas vão se revelando, e então milhões de divórcios, né, milhões de brigas, assim, ninguém se suporta mais um ao outro, porque é tudo ilusão, né? Essa paixão, assim, é boa no momento, assim, para você aprender, né? É gostoso sentir esse amorzinho, mas no final, quando você é sábio, então, os brahmacharis, as crianças que vão aprendendo isso desde o início, né? Através das instruções espirituais, eles seguem assim sem relacionamento sexual, assim, só para realmente desenvolver a sua vida espiritual e se libertarem dessa matéria, ou então eles chegando aos 25 anos de idade, eles escolhem uma esposa, né, já que eles podem também ter essa tendência, se não conseguem deixar de querer ter essa experiência de desfrute sexual, mas ele casa com uma mulher nessa consciência, tendo, né, Deus como centro e com a ideia de gerar filhos conscientes de Krishna. Por isso que as almas que encarnam nessas famílias, assim, são muito raras, e é muito, assim, favorável à alma quando vem no mundo e encontra paz dessa natureza espiritual, que, de acordo com a civilização védica, todo mundo deveria ser assim, né? Famílias baseadas no crescimento dos filhos com valores espirituais, para que a sociedade se torne muito, né, favorável, harmônica nesse sentido espiritual. No Bhagavad Gita diz que os filhos que estão nascendo de mulheres, assim, numa condição indesejável, sem os princípios espiritual, se torna uma população indesejável nesse planeta, e por isso podemos ver hoje em dia todo o caos, toda a desarmonia, né? Podemos notar que tudo que está relacionado ao espírito é aquilo que Krishna está tentando estabelecer na nossa sociedade. Então, Prahlada Maharaj fala, temos que treinar nossas crianças, porque o futuro de alguma coisa depende da consciência na qual as crianças evoluem. Então, fundamento, né, de desfrute material, entendamos que nada mais é do que essa combinação sexual de homem e mulher. E quando eles se encontram, essa contaminação material vai se tornar cada vez mais forte, e quando eles realmente estão assim desfrutando a vida sexual, né, eles ficam cada vez mais apegados um ao outro, né, principalmente se forem bons parceiros sexuais. Isso aí vai fazer com que eles fiquem cada vez mais ligados, né, na carne. Então, logo que há esse apego, né, essa afeição amorosa através da energia sexual, a pessoa já vai, né, assim, pensar em se casar, né? Se casar, porque a sociedade tem esse esquema, né? Se juntou, tem que ter filho, aí depois eles vão querer, né, um apartamento,
um localzinho bacana para morar, para ter a sua tranquilidade, para desfrutar sexualmente, e seus momentos, né, de desfrute também, né, de dormir, comer, se defender, assim, um ajudar o outro, mas nessa base sexual. Aí depois eles querem, né, filhos. E aí, quando você tem filhos, uma mulher, um homem, né, um apartamento montado, você já vai querer também reconhecimento social, né, que é aquilo que falamos, né, sociedade, amizade e amor. Você já vai querer ter uma vida próspera para manter a vida familiar, né, dando aos filhos, aos cachorros, tudo assim, bastante conforto para que todo mundo possa desfrutar dos sentidos o máximo possível, da melhor maneira, e isso faz que nossos sentidos nunca possam ser assim, controlados ou entregues completamente aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. Então, dessa maneira, o apego, né, material, seja do homem pelas riquezas, pela manutenção da casa, e da mulher pelos filhos, assim, vai continuar aumentando cada vez mais, aí vai ter mais filhos, né? E muitos vão ter filhos indevidamente, sem querer, e daí vem toda aquela questão de aborto e de reações kármicas, enfim, acontece muita coisa que no final, né, o homem vai precisar de muito dinheiro para manter esse esquema familiar no melhor status, né, que é de acordo com a importância que a sociedade materialista dá para uma pessoa. Então, por isso que quando você lê o capítulo, né, 16 do Bhagavad Gita, você vê assim, que um homem, né, muito materialista, que já está totalmente apegado assim, com aquele falso ego enorme, né, ele vai roubar, ele vai fazer qualquer coisa para conseguir dinheiro. Alguns vão até matar, alguns assim para manter o poder, né, como podemos verificar no mundo atual, assim, qualquer coisa, mentiras, guerras, sacrificam povos em função de necessidades de obter bens, né, petróleo, sei lá, qualquer coisa, material, criando assim inconvenientes para todo o globo terrestre, destruindo florestas, sacrificando animais simplesmente para deter, né, essa maior quantidade de dinheiro, para ter status, para mostrar para a sociedade, para os amigos, para a família, que possui muitos benefícios materiais, né? Então essa é a questão aqui que Prahlada Maharaj está falando, que desde a infância possamos ter essa atitude, né, de ensinarmos aos nossos filhos ou às crianças desse mundo sobre a vida espiritual. Por isso que Prahlada Maharaj, sendo um menino de 5 anos, já demonstrava essa consciência magnífica, né, mostrando que o poder de Deus, né, dentro do coração, ele pode pegar uma criança pequena mesmo e fazê-la um devoto puro. Como vemos também hoje em dia, muitas crianças aí, mestres de artes, né, tocando músicas assim de mestres da música clássica, mostrando crianças pintando maravilhosamente, pessoas de 6, 7 anos, assim, gênios de matemática, no ramo da medicina. Muitas crianças aí que estão chegando agora mesmo nessa era de transição no nosso planeta já demonstram, né, já são mestres na forma de crianças. Prahlada Maharaj também era devoto puro de Krishna. Então esse que é o interessante, de não vermos somente a criança, né, mas notarmos que ali está um espírito e não sabemos que espírito é esse, e quantas crianças que existem atualmente no nosso planeta, nessa era atual, né,
que estão prontinhas para receber essa informação e dessa forma atuar de uma forma positiva, favorável, né, espiritual, para deixar o nosso planeta assim, em harmonia, para que todo mundo se beneficie e possa trabalhar assim nesse progresso espiritual para voltar para o reino de Deus, que é exatamente o que Krishna quer. Então, se a pessoa é muito materialista, né, mesmo que ele faça cara de bonzinho, ou que dê caridade, para ele conseguir esse dinheiro, para ele não, como falo, não queimar o filme perante a família, ou a sociedade e os amigos, ele vai assim, enganar qualquer um para conseguir o dinheiro, né? Outros vão matar, até mesmo assim, mendigar, se humilhar, vão tomar emprestado, né? Roubar, né? Qualquer coisa assim para conseguir dinheiro, né? Que a gente pode ver aí acontecendo do nosso lado. Então, uma pessoa dessa sabe que sua propriedade, sua família, esposa e filhos, assim, não pode continuar existindo perpetuamente. Essas pessoas que estamos dando assim tanto atenção, entregando a nossa vida, assim, nosso sangue, são apenas como assim, bolhas no oceano. São seres que se juntaram a nós, vieram a existir, né, dentro de uma ligação kármica específica e, assim, muito em breve todo mundo vai desaparecer. Mas mesmo assim, você sabendo disso da morte, né, o materialista ele vai ficar assim muito apegado, né, muitíssimo apegado, porque isso é uma coisa da pessoa que não está vivendo no espírito. De modo que essa pessoa vai sacrificar o seu avanço espiritual em troca da busca de dinheiro para mantê-los. Então a consciência pervertida de uma pessoa simplesmente pensa que assim, que eu sou esse corpo, pertenço a esse mundo material, pertenço a esse país, pertenço a essa comunidade, a essa religião, a essa família. Esse sentimento vai se tornando cada vez maior por causa da identificação com o corpo material, e essa pessoa que não foi treinada desde a infância a ter a consciência espiritual, a conexão divina, simplesmente vai perder a sua forma física e diante de tantas atividades assim, né, maliciosas para manter a família ou a profissão, seja lá o que for, vai cair assim, em posições infernais após a próxima vida, né? Então a ideia de Prahlada Maharaj é que todo mundo desperte e volte para o mundo espiritual, ou que pelo menos, né, tenha uma condição de vida mais piedosa assim, nos planetas celestiais e volte aqui para esse mundo. Mas o devoto puro, ele simplesmente quer que todo mundo tenha consciência divina, e nessa Kali Yuga os devotos puros estão nos pedindo, conforme o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou, que simplesmente cantemos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e sejamos, né, bem sucedidos nessa forma humana, deixando de lado toda essa questão de nos tornarmos prisioneiros, né, de um país, de uma família, de uma comunidade, respeitando todos os nossos membros familiares, passando, na medida do possível, o conhecimento, né, de Krishna, de Deus, vivendo em consciência de Krishna, e sigamos nossa vida em paz. Esse é o ponto em que chegamos até agora, nessa análise que estamos fazendo dos ensinamentos de Prahlada Maharaj. Ok? Vamos continuar, lógico, tem ainda mais material aqui. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com as instruções. Vamos meditar também, né, a cada aula, repensar sobre os valores que estão sendo passados aqui por Prahlada Maharaj. Ok? Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são
a Prahlada Maharaj, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.